Bom dia, muito bom dia. Estamos chegando nessa manhã de sábado com o Movimento Jovem. É com muita alegria que eu, pastor Richard Vieira, digo para você que agora esse programa chega na sua vida para transformar completamente seu final de semana. Não sei como foi a sua semana, não sei qual era a sua expectativa antes de começar esse programa, mas agora tudo é possível. Só hoje nós estaremos apresentando para você clipe musical, estaremos aqui apresentando também um bate-papo muito top com o ministro Marcelo sobre cicatriz no Tribuna Jovem. Falaremos um pouquinho do Sunset, em outras palavras, tem muita coisa boa para acontecer aqui. Vou estar com um pessoal top aqui que participa comigo sempre no Movimento Jovem. Fica ligado com a gente. Não esquece, Movimento Jovem chegou para transformar a sua manhã de sábado e mudar completamente seu final de semana. Fica ligado, Movimento Jovem, porque tem coisa boa aí. Movimento Jovem. É isso daí, o Movimento Jovem está chegando para abençoar a sua vida. Eu, pastor Richard Vieira, estou aqui apresentando para você o programa que vai abençoar o seu sábado. Só que eu tenho a imensa alegria de dizer para você que eu não estou sozinho aqui. E é isso que torna o programa todo especial, porque eu estou aqui com alguns amigos que estão sempre todo sábado comigo. Primeiro aqui, ministro Rian, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Tudo na benção. Fala aí com o pessoal, dá um bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos levantar aí da cama já, bora pra sala, acorda todo mundo aí da casa e bora que o Movimento Jovem já tá no ar. Acorda todo mundo, já manda mensagem aí pra galera, vamos compartilhando lá, porque o movimento tá no ar e quer que você chegue abençoando outras vidas também. Então bora lá, tem muita coisa abençoada para acontecer hoje durante todo o nosso Movimento Jovem. Tem clipe, tem tribuna, tem conversa, tem VT, gente, tá especial. Então acorda todo mundo aí, acorda mãe, acorda pai, bora fazer aquele chimarrão, bora fazer aquele café e bora acordar todo mundo da casa, né, pastor? É isso daí, Rian. Viu que o Rian tá naquela vibe ali do que o seu sábado tem que ser pra frente. Aquele negócio que você acordou meio devagar, já vamos pra frente, tem muita coisa boa pra se viver nesse final de semana. Mas você que não está nos acompanhando pela TV, está nos acompanhando por rede social ou que está acompanhando em TV e quer saber como acompanhar em rede social ou rever esse programa a outros, eu tenho uma amiga especialista aqui que está sempre com a gente nos sábados, que quer dar um recado para você. Fala, Duda, como é que tá? Bom dia, pastor. Bom dia, Rian. Bom dia, galera. Bom dia, jovens que vencem, que está assistindo o Movimento Jovem. Mais uma manhã de sábado começando e a gente quer ter a sua companhia aqui conosco, como já repetimos outros programas. Movimento Jovem sem a sua companhia não é Movimento Jovem. Então, se você está assistindo pelo YouTube, já compartilhe o link no grupo do WhatsApp da família e venha estar com a gente. E já comenta da cidade que você está assistindo. Nós queremos ter você aqui conosco. É isso aí, beleza. Duda, uma pergunta aqui pro pessoal. Como que eles conseguem ter acesso ao Movimento Jovem? Pastor, você pode, quem está assistindo pela televisão, assiste pela TV, mas também quem não está na rua ou está indo para o trabalho, está no carro, coloca no YouTube Jovens que Vencem RS e nós estamos ao vivo. E se por acaso você não vai poder acompanhar pelo restante desta manhã, você pode voltar lá também no YouTube do Jovens que Vencem RS, vai estar gravadinho esperando por você. É isso daí, top demais. Então você vê, você só não é abençoado se você não quiser. Independente da circunstância, independente da situação, o Movimento Jovem está chegando como uma porta que o Senhor abriu para que você seja abençoado nesse sábado. Chama a família, você que quer ser abençoado, chama aí os amigos, compartilha você que está pela rede social, pelo YouTube. E não esquece de ficar ligado com a gente até a metade, não, até o final. Você tem que ficar ligado com a gente até o final. E olha, você que ficar até o final, pode ter certeza, solta os aplausos aí o pessoal da produção. Você que ficar com a gente até o final, cadê os aplausos aí pro pessoal que vai ficar com a gente até o final? Aí, ó, você que vai ficar com a gente até o final, você vai receber uma bênção especial, porque o melhor sempre fica pro final. Mas eu quero falar aqui com o meu amigo Rian. Rian, fala comigo o seguinte, nós tivemos agora esse sábado, não dá muito spoiler, porque a gente ainda vai passar ali para eles um pouco depois, mais pro final do que aconteceu nesse sábado. Mas aconteceu nesse sábado um encontro de jovens muito especial. Eu queria dizer, só para dar uma adiantadinha, estava presente, o que tu achou, como é que foi? Incrível que Deus fez nesse sábado, foi um romper dos céus mesmo. Galera se agitando, a galera brincando, a galera rindo.
e feliz, pastor, com a presença de Deus. Não vou falar muito, senão daqui a pouco eu me empolgo aqui, daqui a pouco eu tô falando tudo que aconteceu, né, pastor? Mas fica ligado, no final do nosso programa a gente vai apresentar como é que foi o Sunset especial com o pastor Richard Vieira, que foi muito benção, foi a presença de Deus, se manifestou de uma forma diferente, né, pastor? É verdade, Rê. Só que um detalhe muito importante a galera saber que não é só comigo no terceiro sábado. Que também agora, esse sábado, quem que vai estar fazendo lá, como é que vai ser, conta pro pessoal que eles querem ser abençoados, onde eles vão? Isso aí, pastor, todo sábado aqui na Júlio de Castilhos, 492, nós temos nosso culto dos jovens. Então venha pra cá, venha, convida teus amigos, você que é aqui de Porto Alegre, você também que é da região, quer visitar a nossa igreja, quer conhecer a sede, é só pegar o trem ali, descendo na estação rodoviária, é logo em seguida aqui, bem pertinho, não tem erro, não tem problema de se esquecer, né, pastor? Que é um ponto de referência ao lado do Hotel Ibis. Você chegou, viu o Hotel Ibis, é do lado da nossa igreja, então não tem erro, pastor. Vem pra cá, convida a galera aí, que vai ter especial neste sábado às 5 horas, os jovens que vencem, né, pastor? É isso aí, vem de trem, vem de Uber, vem de avião, vem do jeito que você quiser, só venha, esteja presente aqui. Agora você vai ficar ligado com um VT agora, um clipe do Vivendo o Auge com o cantor Peter. Nós já voltamos. Já deixei pra trás tudo que me assolava e quero mais da tua presença. Tua graça me sustenta. Já deixei pra trás tudo que me assolava e quero mais da tua presença. Tua graça me sustenta. Ele é dono do tempo, dono da minha história. Cristo merecedor, a Ele é o Rei do Glória. Antes de Deus, me chama pelo nome. Ele é o caminho, a verdade. Eu tô vivendo meu auge. E se perguntarem por que eu mudei, eu me perguntando até agora. É que um dia encontrei o Rei. Não foi sorte, foi graça. Não foi grito, foi Cristo. E pra Ele eu vivo. Já entreguei o meu caminho. Deixei pra trás tudo que me assolava e quero mais da tua presença. Tua graça me sustenta. Já deixei pra trás tudo que me assolava e quero mais da tua presença. Tua graça me sustenta. E se perguntarem por que eu mudei, eu me perguntando até agora. É que um dia encontrei o Rei. Não foi sorte, foi graça. Não foi grito, foi Cristo. E pra Ele eu vivo. Já entreguei o meu caminho. É o brabo da gringa. Yes, sir. Os jovens do Rio Grande do Sul estão ligados no Night for Jesus. Sábado às 17 horas, na sede da Igreja da Graça. Um encontro com muita comunhão, louvor e estudo da palavra. Se você quer viver algo novo e diferente, vem pro Night, na Avenida Júlio de Castilhos, 492. Então voltamos com o Movimento Jovem. Olha esse clipe que você acabou de ouvir, assistir. Um momento para você refletir sobre situações da sua vida. Eu estava até comentando aqui com o pessoal, nós vamos entrar em um assunto agora um pouquinho sobre superação, sobre situações difíceis. Mas antes de qualquer coisa, Duda, eu quero falar um pouquinho contigo a respeito das nossas redes sociais. Como que o pessoal consegue acompanhar o nosso trabalho, entrar em contato conosco? Fala com o pessoal aí. A Duda, não, vamos enfatizar, mostra aí um movimento jovem gaúcho, mostra aqui, olha ali, ó. É um nível, pessoal. Sábado com o Movimento Jovem tem que estar o chimarrãozinho. E se você está assistindo o Movimento Jovem pela televisão, já tira a foto do chimarrão lá com a TV e nos mencione no Instagram, @MovimentoJovemRS, ou também pode nos mencionar no @JovensQueVencemRS. E também se está assistindo pelo YouTube, já tira o print e não esquece de nos marcar no Instagram para estar divulgando o Movimento Jovem todo sábado pela manhã. É isso aí, top demais. Olha,
Não, mas é uma elegância de cuia de chimarrão. Isso daí o pessoal que é gaúcho, daí não é qualquer cuia de chimarrão, é aquela premium. É a premium. É preta, hein? Olha só aqui, ó, de qualidade mesmo. De qualidade. Coisa boa. Pessoal, o programa Movimento Jovem vem com qualidade para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família. Nós logo em seguida nós vamos ter ali um bate-papo sobre um assunto chamado cicatrizes, mas eu quero falar um pouquinho aqui com o pessoal que está aqui no estúdio com a gente sobre momentos de superação. Todos nós estamos aqui, é uma grande alegria estarmos nesse sábado, é uma grande alegria confraternizarmos aqui. Às vezes o pessoal pode dizer, pastor, ligou a câmera, vocês estão ali se dando bem. Não, a gente se dá bem constantemente, né? É um prazer, é uma alegria a gente estar junto. Só que a grande pergunta, vou começar com o Rian, tá? A grande pergunta é pro Rian. Rian, fala pra mim a situação. Pra ti chegar até aqui, teve que superar alguma coisinha e outra? Foi uma grande dificuldade? Conta um pouquinho pra nós. Pastor, eu tive bastante dificuldade até chegar aqui, pastor. Que nem o senhor falou, a gente teve que superar muita coisa pra chegar aqui. Uma das coisas, pastor, eu tinha muita vergonha em falar em público. Eu tinha muita vergonha mesmo. E onde é que eu consegui? Foi através quando eu fiz o magistério, que eu contei esse tempo pro senhor. Sim. Quando eu fiz o magistério, ele abriu um leque pra mim que eu consegui falar em público. Eu consegui me expor em público, conversar com as pessoas. E isso me ajudou hoje na obra. Eu lembro até a primeira vez que eu fui abrir um culto, pastor. Nossa, eu tremia assim, ó. Pedi pra Jesus abençoar Deus, o negócio foi tenso. Mas por quê? Por causa desse nervosismo. Mas hoje a gente vê a evolução e o que Deus, através do Espírito Santo, vem fazendo em nós e vem superando a cada um de nós. Isso também tem muitos jovens, pastor, que hoje se encontram com algum problema, alguma questão que eles não estão se superando e às vezes eles não percebem. Eles, poxa, ninguém me nota, ninguém me vê, mas não precisa pessoas te ver. Uma limitação. Exatamente, o próprio Deus. Hoje mesmo eu conversava com um jovem, pastor, ele esteve aqui na nossa sede e ele chegou assim, eu queria um livro. Eu disse, não, tenho sim. Ele disse, tem 2. Pode ser. E ele tem uma limitação, pastor, porque no acidente ele acabou machucando a mão e ele ficou com o lado dele paralisado. Mas mesmo assim ele se supera, faz faculdade, faz estuda, trabalha, e ainda ele disse assim, eu queria um livro para ler, e Deus ouviu minha oração que o Senhor me deu 2. Eu disse assim, amém, cara. Então assim, cada um de nós, se a gente não olhar para nossas limitações e sim olhar para o que Deus pode fazer em nós, nossa, a gente vai estourar para cima, sabe? A gente vai fazer aquilo que Deus tem através da nossa vida. Show demais. E quantos testemunhos nós temos de pessoas, e de repente você seja um testemunho com certeza, mas de pessoas que elas olhando para a vida delas hoje, elas não conseguem enxergar uma solução, elas não conseguem enxergar como superar aquilo dali. Às vezes nos enxergam, vamos dar um sorriso lá para a câmera, ó. Às vezes nos enxergam felizes da vida aqui e dizem assim, pastor, queria eu ter a vida de vocês. Não, mas não é bem assim. Então fica ligado com a gente aqui, porque você precisa entender que hoje o programa Movimento Jovem está preparando um tempo muito especial e oportuno para tratar cicatriz no seu coração. Nós vamos agora para o Tribuna Jovem, e eu quero você, jovem, que você preste bem atenção nesse Tribuna Jovem, porque o que vai ser comentado é poderoso para transformar a sua vida. Nós já voltamos. Muito bom dia, galera. Estamos agora neste mês finalizando o mês de abril com esse tema abençoado aí de cicatrizes, né? Tivemos vários subtemas com esse tema cicatriz e com certeza cada convidado que passou por aqui, né, falou um pouquinho e eu creio que você assistiu, você se edificou, né? Então não vai ser diferente nesse último, né, do mês de abril em nome de Jesus. Né? Qual é o tema aqui de cicatrizes? É cicatrizes que viram cura, né? A identidade que vai ser que é restaurada. Então que nós venhamos, né, hoje prestar bem atenção, porque tem uma convidada abençoada aqui, a pastora, com bastante conteúdo para nos ensinar, nos edificar através da palavra de Deus aqui. Eu já vou chamar ela aqui, que é a pastora Fran. Tudo bem, pastora Fran? Tudo bem, irmão Marcelo? Como é que a senhora está? Tudo na bênção, graças a Deus. E é um prazer estar aqui com o senhor, um prazer estar aqui com essa galera, poder dividir esse momento, né? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, mas eu creio que será bênção em nome de Jesus. Amém. E outra, né? Antes de a gente começar, eu sempre faço isso, né? Antes de entrar direto, conversando sobre o tema, né? Eu gosto até mesmo de falar alguma coisa mais pro lado do convidado, né? Por quê? Porque eu me lembro, né, que a pastora Fran dizia assim, a pastora estava na equipe estadual, né? Sim. Fazia parte da equipe estadual, estava sempre no meio dos jovens, continua no meio dos jovens, olha só. E acho que acabou o meu tempo. A gente sempre fala isso, né? Quando a gente chega imagina eu, né? Mais tempo de idade, né? Vamos dizer assim. Mas, já deu tempo. Quando vê, a pastora Fran tá lá na região de Viamão, sim, vice-regional, tá tranquilo, sou vice, vou cuidar ali.
uma semana pro regional. Nem chegou uma semana. Não deu uma semana. Eu soube na quinta-feira que eu seria vice da pastora Lorraine. E no sábado, até conversei com a pastora Lorraine pra gente fazer algumas coisas na ceia de pastores. Quando eu fui no casamento à tarde, fiquei sabendo que a pastora tinha sido transferida. Daí no domingo a pastora Verônica me chamou e me deu essa missão ali, assumindo juntamente com ela, né, a região de Viamão, para a glória de Deus. Olha só. Para provar que não é do nosso jeito. Com certeza. Não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Verdade. Deus, tá achando que deu? Não, agora tu vai ver que não deu. Sim. Vamos avançar um pouco mais. Com né? certeza. Eu quero te usar um pouco mais. E eu acredito que lá a região de Viamão, né, vai ser movimentada lá com a juventude, né? E que a senhora é uma bênção lá e vai movimentar aquela galera toda em nome de Jesus. Amém, eu creio. Né? E nós vamos estar aqui, né? Então a gente está pelo YouTube, né? Agora a gente estava mudando para o YouTube, né? Para as redes sociais. Sim. Né? E pela Pampa aqui, então tudo que for assistido aqui vai passar lá no YouTube. Então compartilha com os teus amigos, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Nós vamos entrar nesse assunto, pastora, de cicatrizes, né? Nosso tema geral aqui, cicatrizes, mas aquela cicatriz que teve restauração, né? Aquela cicatriz que teve aquela marca, mas teve aquela restauração através de Deus, através de Jesus ali, né? Eu quero começar falando de um versículo aqui que fala bem simples, né? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Que as coisas velhas ficam para trás, né? Tudo se faz novo, mas aquele que está em Cristo, aquilo que ficou para trás, querendo ou não, tem que, não vou dizer esquecer, porque a gente só se tiver amnésia, né? Só se der um apagão ali, tu não lembrar mais nada. Mas aquilo que ficou para trás não pode te influenciar quando você conhece Jesus. Quando a gente começa a ter uma vida com Cristo. Tem marcas, tem cicatrizes, a gente tem. Se a gente for perguntar, né, ainda mais a senhora, como pastora, né, atende pessoas ali que tem muitas marcas. Tem muitas coisas que precisam de restauração. E a gente sabe que através de Jesus tem essa restauração. Com certeza. Até o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né, que ele não julgava que ele tinha alcançado todas as coisas. Mas uma coisa ele fazia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E muitas vezes, irmão Marcelo, é isso que falta no jovem. Como o senhor comentou, né? Não vai dar uma amnésia que você vai esquecer do que te fizeram ou do que você passou, viveu durante um tempo, durante os anos. Mas aquilo que eu vivi, que eu passei, isso não pode mais trazer ali uma tristeza, uma dor, uma mágoa, um sentimento. Paulo dizia, eu não julgo que eu tenha alcançado tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele gostaria, mas uma coisa ele fazia, que era esquecer aquilo que para trás ficou. Então nós temos que aprender a esquecer aquilo que ficou. Não vai dar amnésia, mas você tem que aprender. E como que eu aprendo, irmão Marcelo? Buscando a Deus, buscando a palavra, me fortalecendo, me renovando, para que Deus então possa me ajudar a passar, a enfrentar aquilo dali. Porque muitas vezes uma cicatriz, ela não é visível, mas às vezes aquela cicatriz, ela tá lá interna, que a pessoa diz, não, eu fui curado, mas quando ela lembra, ainda causa mágoa, ressentimento, tristeza. Quer dizer que o quê? Não houve a cura, não houve uma cicatrização. Então a gente precisa buscar de Deus para sermos cicatrizados. E isso vai ser como? Através da palavra de Deus. E falando sobre isso, eu me lembrei da passagem também que fala sobre Naamã, né? Naamã, ele era o soldado lá, o chefe dos soldados do rei da Síria lá, né? E o cara era poderoso, né? Mas ele tinha, querendo ou não, uma marca, uma cicatriz, uma doença ali que marcava ele e que muitas vezes impossibilitava ele de fazer muitas coisas. Só que a gente sabe da história ali que daí tinha uma menininha, eu conheço alguém lá que pode te ajudar. E ele vai até essa pessoa, né, procurando aquela ajuda, só que ele achava que era do jeito dele. Ele achava que, não, vai ser do meu jeito que eu vou fazer e vai acontecer. E a gente sabe que não é do nosso jeito. As coisas vão mudar na nossa vida quando nós determinarmos que é do jeito de Deus. Jesus, ele vai falando através da palavra, e no momento que ele entendeu, né, e isso que é importante, né, pastor? Ter pessoas na nossa volta para nos ajudar também, porque Naamã tinha. Para nos alertar, Para nos alertar. Então, vem cá, será que é pesado? É muito difícil fazer o que ele está falando, né? Vai lá, te banha, vai que dá, né? Sim. Porque vai saber, né? Daí ele foi lá e fez.
E no momento que ele fez, ele teve que crer, né, pastor? Porque ele mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes. Quantas pessoas desistem, né? E continuam, não, isso aqui não adianta, isso aqui não vai mudar, essa marca não vai sair, eu não vou conseguir tirar da minha memória, eu não vou conseguir, isso aí dói muito. Começa a vir toda aquela lembrança. Imagina ele mergulhando e olhando para ele e aquela lepra nele. E na 7ª vez, já fala que ele saiu ali e foi purificado, né? Então, teve uma restauração daquilo que ele estava passando, né? No momento que ele decidiu obedecer. E eu creio que, né, pastor, que a gente só consegue ser curado de marcas, ser curado até mesmo de traumas, vamos levar assim, porque marcas muitas vezes são algum trauma que fica, né, na nossa mente, e aí às vezes é só nós, né? É só nós. As pessoas estão te vendo, parece que tá tudo bem, mas eu sei que não tá bem. Sorrindo. Sorrir, aquele sorriso meio, né? Mas só a pessoa mesmo sabe que aquilo ali tá correndo ela. Mas Deus, ele restaura. Com certeza. Na obediência. Naamã, nessa passagem que a gente está conversando aqui, Naamã obedeceu, né? Claro que ele obedeceu, graças também aos amigos dele, né? As pessoas ali, os servos dele, vamos dizer assim, né? E tiveram coragem, né? Porque naquele tempo não é... Vou falar com o chefe lá, de repente, não. Como assim falar com o chefe, né? De repente, não sei se tinha autonomia, mas hoje a gente tem essa autonomia. Hoje a gente tem a autonomia de falar, de conversar, e hoje a gente está fazendo isso. Querendo ou não, a gente está alertando. Se você tem algo, tem alguma marca, te entrega para Jesus. Te entrega que ele vai restaurar. E ele restaura, né, pastor? Até mesmo, irmão Marcelo, o que me chama a atenção é que Naamã, ele chegou com um pensamento formado. Sim. Diante do profeta. Quantas pessoas chegam assim, né? E ele dizia, não, eu pensei que ele viria, se colocaria de pé, invocaria o nome do Deus dele, colocaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Ele nem veio, nem foi ele que foi. E daí o que ele mandou, vamos dizer, Geazi, o obreiro dele, né? Mas quantas vezes o jovem, ele chega na igreja com pensamento formado, achando que tudo vai acontecer como ele quer. Ah, não, porque eu vou lá na igreja, vai acontecer isso, eu vou lá na igreja porque eu vou encontrar uma menina, eu vou encontrar um rapaz. E quando ele chega e ele se depara com uma situação totalmente diferente, né? E ele tem que entender que ele vai ter que descer do cavalo, né? Deixar o orgulho de lado para começar a viver aquilo que Deus ele tem para ele. Por quê? Porque Naamã ele teve que o quê? Obedecer, como o senhor disse, né? Ele teve que entender, não, vieram aqueles que estavam sempre com ele, trabalhando ao lado dele, disseram, meu pai, se tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não faria? Ele só te mandou ir lá e dar 7 mergulhos, coisa tão fácil. Mas ele queria os melhores rios. Mas às vezes é lá no Jordão, às vezes é você se colocando na presença de Deus, que Deus vai limpar a lepra, vai arrancar aquela cicatriz, Deus vai fazer a obra necessária na vida desse jovem. Mas ele precisa buscar entender que ele só vai ser purificado o dia que ele chegar diante de Deus, com o coração aberto, mas não com pensamento formado, e entender que ele depende, que ele precisa de Deus. E isso que a senhora falou é bem importante, porque o pensamento formado, hoje em dia o jovem vai com esse pensamento, não só o jovem, mas quem está assistindo, de repente tu tem um pensamento já formado naquela situação, só que se tu tá indo nessa direção, a cura, a restauração, aquela marca, aquela cicatriz, não vai acontecer. Não acontece por quê? Porque é desse jeito, né? É desse jeito que vai ser. Isso aqui, a gente sabe, né, pastor, que no decorrer na palavra de Deus, a gente vai lendo a Bíblia, Deus, ele faz as coisas totalmente ao contrário. Ele faz as coisas totalmente diferentes. Para quê? Para que a gente não venha saber somente, eu sei como é que vai ser. Não, eu sei, tem que saber do jeito que Deus quer que eu saiba. É através da palavra, é através do agir dele, para daí sim, começar a ter uma transformação na vida, começar a ter um renovo na vida daquela pessoa, e que possa acontecer na tua vida também, através, né, desse tema, através dessa mudança, muitas vezes, né, pastor, até de hábito. Porque às vezes a gente está acostumado de um jeito, né? O Naamã estava acostumado daquele jeito e deu aquele problema, mas ele queria continuar do mesmo jeito, né? Eu sou chefe, eu posso, eu aconteço, eu recebo as melhores coisas, eu também quero. Não, mas para Deus não é do jeito que tu quer. Para Deus é do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer, sempre vai ser o melhor para nós, né? Sim, porque daí a gente chega, né? Até mesmo um dia, eu e o Senhor chegamos, talvez, diante do Senhor com um pensamento formado, né? Não, porque eu vou na igreja, a minha vida tem que mudar. Se porque minha vida não mudar, eu não vou mais na igreja, não vou querer mais Deus.
Mas a partir do momento que nós nos desarmamos e entendemos que não é o nosso querer, que não é a nossa vontade, mas é o querer e a vontade de Deus. Então Deus vai poder agir quando o nosso coração está o quê? Aberto à cura, à restauração, à transformação. Deus vai agir quando nós realmente decidirmos. Uma pergunta que eu vou fazer para a senhora, pastora. Uma pergunta aqui, ó. Como as cicatrizes podem influenciar na vida dos jovens? Irmão Marcelo, o que eu penso? É que muitos jovens, eles vêm cheios de cicatrizes. Mas o que pode mudar, o que pode influenciar, né? Às vezes esse jovem, ele acha, quando ele chega na igreja, ele pensa, na minha vida não tem mais jeito. Na minha vida não tem mais solução. Porque talvez ele foi machucado, ele está ferido, ele está oprimido, e aquilo dali começa a influenciar ele. E ele pensa que, olhando para ele daquela forma, não tem como Deus fazer algo na vida dele. Mas se nós olharmos na Bíblia, quantos homens tiveram cicatrizes, mas superaram elas, enfrentaram elas. Aquela cicatriz não pode me influenciar na pessoa que eu sou hoje, né? Às vezes a pessoa está com cicatriz, ela está com uma ferida, mas aquilo ainda hoje influencia ela. Aquilo faz com que ela não viva, com que ela não busque a Deus. E ela tem que entender que ela vai se libertar, que Deus vai curar ela quando ela decidir. Não, eu quero a minha vida, eu quero buscar no Senhor, eu quero me colocar diante de Deus. Jacó, ele lutou com o anjo, né? Mas ele não largou o anjo até o anjo abençoar. E ele foi ferido na coxa. E ele ficou manco, né? Imagina, todo mundo via, conhecia quem era ele, mas havia uma cicatriz, porque ele foi ferido. Mas a cicatriz, ela ficou talvez exposta por muito tempo. Mas a cura que tem que acontecer é interior. Né? Se olhar, eu tenho uma cicatriz aqui. Se eu olhar, o senhor tem alguma cicatriz física. Sim. Mas a cura tem que começar onde? De dentro para fora. E às vezes a gente quer curar o físico, mas lá dentro tá todo detonado, destruído. E isso tem me influenciado nas minhas atitudes hoje aqui fora. Não, e a senhora falando sobre isso, o que me lembrou também é a gente tem o poder da decisão, porque Jesus, ele mostra, a palavra fala, e eu me lembrei de Elias quando ele estava desejando a morte. E daí quando veio aquele anjo, né, veio e disse, levanta e come, deu pão, deu comida ali, né, pra ele ali, vai, ele pegou, comeu, beleza, e se deitou. Daí foi lá de novo, vai, come mais um pouquinho, que tem mais obra pra te fazer, não acabou aqui, nem tinha chegado o Eliseu ainda, né? Ele tinha que encontrar com o Eliseu, ele achava que era só ele. Só que o que eu quero falar sobre isso? Beleza, o anjo falou, teve a palavra, teve a direção, só que ele que teve que tomar a atitude de se levantar e caminhar, né? Então ele tinha que parar de olhar para trás, beleza? Ele teve várias... O extraordinário ali, o sobrenatural de Deus que aconteceu na vida dele, só que quando chegou o momento que ele já estava cansado, de repente, porque, desejar a morte, porque a mulher lá, a Jezabel falou, vou te matar, e nem foi ela que falou, ele já saiu correndo querendo se esconder, ele já estava, de certo, esgotado, né? Só que ele teve que superar tudo isso, tudo aquilo que ele já tinha passado, e não, peraí, eu tenho uma caminhada, né? A minha vida não acabou aqui, porque é uma tomada de decisão, né? A gente tem que tomar uma decisão. Eu quero mudar, eu não quero que aquilo ali fique, né, me machucando, fique dentro de mim, me remoendo, porque é só... você que está em casa, né, o jovem, as pessoas que estão em casa, assim, você tem que entender, porque tem coisas que as pessoas não vão ver. É você que sabe. É você que está passando, é você que... É uma luta espiritual, né, pastor? Uma luta espiritual que somente você pode mudar. E nós estávamos conversando aqui, eu quero até que a senhora fale sobre isso, sobre Mefibosete, né? Olha o que aconteceu com ele, né? Ele teve um problema nas pernas ali, desde pequeno, passou uma luta grande, né? Mas vou deixar um pouquinho para a senhora falar. Que a senhora... Sim, até eu estava meditando, quando a ama de leite soube que Saul já tinha morrido e Jonatas, ela pegou ele para sair fugida. E nisso ele acabou caindo, aos 5 anos. E ele ficou aleijado dos pés. Então, Mefibosete tinha uma cicatriz física,
mas ele tinha uma cicatriz também na alma, no coração. Porque quando Davi lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, com a casa de Jonatas, e ele chega, né, e pergunta para Ziba se tem alguém que eu possa, né, abençoar. Daí o que ele fez? Ele lembrou de Mefibosete e foram buscar. E quando Mefibosete ele chega diante de Davi, olha a maneira que ele chega. Como que alguém vai se lembrar de um cão morto? Imagina, como né? Eu? Né? Então a vida dele já estava destruída. Né? Ele aleijado de ambos os pés, não caminhava, né? Pessoas ali ajudando ele. E o que Davi vai? E Davi diz para ele que tudo que era de Saul agora seria dele. Então houve uma mudança. Por mais que houvesse cicatriz física, a vida dele espiritual foi transformada. E aí Davi disse para ele que de contínuo ele comeria pão à mesa. Todos os dias. Jovem, Deus tem um lugar para você à mesa. Talvez você é aquele jovem que diga: pastora, mas eu tenho cicatrizes. Coisas que aconteceram há muitos anos e eu ainda carrego essa cicatriz. Talvez um relacionamento que não deu certo. Talvez é uma mágoa do pai, uma mágoa da mãe. É coisas que aconteceram no decorrer da tua caminhada. Mas assim como foi restaurada a vida de Mefibosete, ele tinha lugar à mesa agora. Ele chegou lá como um cão morto, como alguém que não tinha mais condição alguma. Mas Davi disse: olha, tu vai comer à mesa comigo todos. Imagina você sentado à mesa do rei, comendo do que o rei comia, bebendo do que o rei bebia, desfrutando daquilo que o rei tinha para oferecer. Hoje você tem o Rei Jesus. E ele tem um lugar para você à mesa, ele tem um lugar preparado para você. Então, não fique aí se menosprezando, dizendo que não tem como Deus fazer alguma coisa nessa cicatriz que ainda está aí, nessa ferida que talvez está aberta. Você está lutando, você está orando e talvez você não está tendo força para o quê? Vencer isso daí. Um dia, talvez você estava como Mefibosete, se achando um cão morto, mas Deus tem lugar para você. Deus quer restaurar a tua sorte, Deus quer mudar a tua história, Deus quer fazer algo novo acontecer na tua vida. Não é isso, irmão Marcelo? Ó, receba! Né? Você que está assistindo, receba, ó, que foi direcionada, né, pastor? Amém, em nome de Jesus. E eu até me lembrei ali que o senhor estava falando, e antes dele, teve esse resumo aí que o senhor deu, dele tá, né, aleijado dos pés ali, e Davi, mas no meio disso ele estava em Lodebar, né? Sim. Uma cidade de dor, de sofrimento ali. E quanto tempo ele passou por ali? De vergonha, de humilhação, ninguém lembrava. Ninguém lembrava. De repente ele nem imaginava que tudo isso... Eu acredito que ele não imaginava, né? Que tudo isso ia acontecer com ele. Ele estava esquecido, né, pastor? Imagina. Deixado de lado. E talvez esse jovem tá assim, irmão Marcelo. Talvez ele está em Lodebar. Isso. Uma terra de miséria, de humilhação, de destruição, aonde talvez ele está gritando por socorro, por ajuda. E que eu vejo mais, pastor, isso aí interrompendo, né? Mas às vezes ele está nessa situação, mas rodeado de amigos, rodeado de pessoas que te querem bem, mas mesmo assim o interior está, sabe, explodindo, sabe? Então por isso que a gente tem que... É só Deus, é só Jesus para mudar isso. Para sair dessa situação, para sair dessa cidade, né? Desse lugar, né, de sofrimento, né? A restauração, aquela cicatriz, aquela marca, igual eu falei, não vai apagar, ou melhor, não vai esquecer, ter o esquecimento. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Mas isso é o quê? Quando a gente busca em Jesus, aceita Jesus, Ele vai trabalhando na nossa vida, né, pastor? Ele vai mudando e modificando tudo. E a obra de Deus é completa, né? Em nome de Jesus. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós abrimos o coração e deixamos Cristo entrar e fazer morada. Então, era de vergonha aquele lugar, era de humilhação, mas Deus tem um lugar à mesa para esse jovem, irmão Marcelo. É verdade. Deus não quer mais esse jovem sofrendo, padecendo, vivendo a vida que ele está levando. Enquanto ele decidir continuar em Lodebar, Deus não vai poder agir. Mas o dia que ele tomar uma atitude, alguém foi lá buscar,
né? Como o senhor diz, às vezes tem pessoas que estão olhando para nós e muitas vezes até se espelhando em nós. Só que muitas vezes, irmão Marcelo, aquele jovem, ele está sorrindo, ele brinca, ele está sempre entre amigos, mas talvez lá dentro ele está destruído, arrasado. E ele chega em casa, ele se tranca no quarto, ele acha que não tem solução para ele mais. Mas Deus tem a solução que ele precisa. Pastora, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para a senhora, para a gente finalizar aqui esse tema. Por que muitos jovens se definem pelo passado? Porque ainda eles estão presos lá, irmão Marcelo. Então, a partir do momento que esse jovem tem se definido pelo passado, é porque ainda eles estão vivendo no passado. Algo que a gente sempre costuma dizer, a gente não é museu para viver de passado, né? Mas às vezes o jovem está preso a esse passado. A esse passado, como a gente estava comentando, né? De Mefibosete, que estava lá em Lodebar, sofrendo. Talvez esse jovem ainda está em Lodebar. Ele veio na igreja, ele busca Deus, mas ainda ele está lá. Ele precisa tomar uma decisão, uma atitude de querer sair do passado. Como a gente disse no início, não vai dar uma amnésia e vai esquecer de tudo. Mas é ele querer sair do passado. Ele querer viver o hoje, ele querer desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E enquanto ele não se despertar para isso, ele vai continuar preso lá. Ele vai continuar vivendo, mas dando um passo e parece que dando 10 para trás. Ele vai, mas ele está sempre voltando. Então, quando alguém faz algo, ele volta lá atrás. Mas lá ele não consegue ter contato com outras pessoas, porque ele lembra do que aconteceu lá, do que fizeram lá. Então ele tem que se desprender de lá e viver o hoje, aquilo que Deus tem para ele aqui, né? E ele só vai viver o que Deus tem para ele quando ele decidir. A decisão, em nome de Jesus. Né? Não é eu nem o Senhor, Sim. É ele que tem que decidir. A glória de Deus. Pastora, nós temos só um minutinho, passa lá o recado domingo, né? Os horários do culto da senhora, né? Lá em Viamão ali, né? Isso. Então, passa ali o endereço da igreja para nós aí. Na Vila Augusta, Dário Gonçalves Molho, 242, às 8h30 da manhã e às 18 horas. Eu estarei neste domingo esperando por você, meu amigo, minha amiga. Vem porque Deus tem coisas grandes para você. Amém, pastora. Foi um prazer ter conversado com a senhora. Igualmente. Terminamos esse mês e com certeza Deus vai abençoar a vida de vocês. Continua no Movimento Jovem. Olha que bate-papo sensacional. Um forte abraço aí para o ministro, um forte abraço para a pastora. Sensacional, incrível o que nós podemos ouvir e compartilhar. E é o que nós estávamos mencionando aqui um pouquinho antes. Eu vou falar agora com a minha amiga Duda e uma coisa que eu quero falar com ela é para passar para você uma dica, de repente, uma situação, uma experiência, o que ela fez para conseguir superar. Uma coisa que eu estava comentando aqui enquanto nós estávamos aqui com o Tribuna, era exatamente sobre esse tipo de situação em relação a como dar um próximo passo, como conseguir vencer uma situação. A gente às vezes não consegue enxergar a escadaria completa, né? Gostaríamos muito de enxergar como sair, apertar um botão e a gente conseguir resolver tudo. Mas uma coisa a gente sempre consegue, né, Duda? A gente sempre consegue ver o próximo passo, o próximo degrau. É verdade, pastor, como o senhor falou, a gente queria saber, né, como vai ser lá a escadaria ou já logo viver o propósito que Deus tem para nossas vidas, mas eu acredito que não existe como viver o propósito sem antes de passar pelo processo, então é muito importante. E a dica que eu deixo, né, que pastor, sem Deus a gente não consegue fazer nada. Se Ele não estiver com nós, se a gente não deixar Ele participar das nossas vidas, não tem como dar certo. Pastor, então é muito importante, jovem, estar alinhado com Deus, orando, meditando, para logo sim viver o propósito, porque o processo é muito importante também, né, pastor? Show. E uma coisa que eu compartilho com vocês aqui, compartilho com você que está em casa, não sei se você já conheceu a história do Josué. Procura estudar um pouquinho com ele, por quê? Porque Josué viveu 110 anos. O Josué foi alguém que dos 110 anos que ele viveu, 40 anos foi vivendo maravilhosamente bem no Egito, escravo, sofrendo. Depois 40 anos, agora vai mudar a minha vida, 40 anos depois no deserto,
escassez, sobrevivência. Então foram 80 anos aonde ele perseverou, aonde ele foi ali lutando para superar cada obstáculo que estava diante dele. Agora o grande detalhe foi depois dos 80 anos. Porque aos 80 anos, Josué capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz: agora que o meu servo é morto, tu serás o novo líder. O que o Senhor estava dizendo para ele: Josué, valeu a pena. 80 anos lutando, superando, vencendo adversidades, agora chegou a tua hora. E eu creio também que vocês acreditam nisso, que toda aquela pessoa que permanece, persevera, chega uma hora que a chavezinha, ela gira, chega uma hora que a coisa começa a andar e aí é bonito, e aí é sensacional. Então fica firme, hein? Você que está assistindo essa programação, fica firme, não desiste, não desanima. Se estava pensando em desistir, dê uma desanimada. É hora de você, como o ministro Rê estava falando aqui, levantar, sair da cama, dar um jeito na vida, se agitar, porque com certeza Deus ele tem uma coisa muito especial preparada exclusivamente para você. É algo único que ninguém mais poderia fazer a não ser você sendo usado pelo Senhor. Mas eu quero aproveitar aqui nesse momento para já falar um pouquinho sobre o Sunset, porque nós tivemos, né, ministro, e aí agora a gente já pode abrir um pouquinho mais, nós tivemos nesse sábado um encontro especial, esse sábado anterior, que é o Sunset, que acontece todo terceiro sábado comigo. Tivemos ali manifestação do poder de Deus. Agora sim, pode entrar um pouquinho mais e comentar com a gente sobre esse evento. Sim, senhor pastor. Pastor, foi muito incrível o que Deus fez. Uma parte que ficou muito marcada para mim, pastor, foi logo que o senhor começou ali a oração, né? Que o senhor ajoelhou e fez aquele clamor com o jovem. A gente viu o jovem se entregando. Nossa, cada jovem assim, se derramando na presença de Deus. Foi muito forte. A galera depois ali no agito com o senhor no final, e que o senhor fez um louvorzão ali com a galera. Foi muito lindo o que Deus fez. A palavra também mexeu muito com os jovens. A gente via muitos jovens falando: nossa, foi resposta de Deus, foi aquilo que eu precisava ouvir. Talvez eu tava, até mesmo que o senhor comentou ali, com uma amizade que eu não deveria mais andar, que até já me deu tchau e eu tô insistindo ainda. Então o pastor falou muito sobre isso, então fica ligado no nosso VT, logo em seguida a gente vai tocar, né, pastor, um pouquinho, para você ver o que apareceu, o que foi neste sábado. Então assim, ó, se você quer vir participar, todo terceiro sábado, às 17 horas, a gente tem o nosso Sunset especial com o pastor Richard. Então, gente, venha pra cá, Júlio de Castilhos 492, esse evento tão especial, vem toda a região, né, pastor? Vem a galera toda, e assim, ó, é uma palavra direcionada direto de Deus ao teu coração, jovem. Você que tem passado por problemas, você até mesmo está com depressão, você que está deprimido em casa, irmão, levanta dessa cama aí, bora curtir a vida. Você tem muito que viver ainda. Talvez você está deitado agora, está pensando até mesmo em tirar a sua vida. Você não precisa disso. Lembra, Deus tem um propósito para ti e Deus quer fazer algo diferente através da sua vida. Então, levanta dessa cama, bora curtir, bora se alimentar da palavra de Deus, né, pastor? É isso aí. A gente vai mostrar um pouquinho para você a relação que aconteceu no Sunset. É um resumo, né? Aqui a gente tem um resumo aqui, é pouco tempo que nós temos ali, são 13 minutos e 54 segundos, é pouca coisa perto de toda a experiência que nós tivemos. Deus ele impactou os nossos corações desde o princípio até o fim, e eu tenho certeza, depois que você assistir, você vai ver que nós não estamos exagerando. E você pode ser o próximo a estar aqui conosco e contar o seu testemunho. Já voltamos. Quando eu louvo, o medo se afasta, tua voz me acalma, eu não vou mais temer. Quando eu louvo, eu sinto teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Deus do impossível, todo poderoso, nada impede o teu agir. És a minha força, minha esperança, tua voz ecoa em
Os jovens do Rio Grande do Sul estão ligados no Night for Jesus. Sábado às 17 horas, na sede da Igreja da Graça. Um encontro com muita comunhão, louvor e estudo da palavra. Se você quer viver algo novo e diferente, vem pro Night, na Avenida Júlio de Castilhos, 492. Olha que momento maravilhoso nós tivemos e, como eu disse, é pouquinho perto de tudo que nós vivemos. Mas não é só aqui na nossa sede que nós estamos tendo esse tipo de evento transformador. Por todo o nosso Rio Grande do Sul, nós estamos tendo grandes coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio. E em Passo Fundo hoje, nós estaremos, se eu não me engano, Duda, às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde, a Júlia vai estar com a galera aí dos teens em Passo Fundo. Só que eu vou deixar esse recado aqui para a Duda deixar pra gente. Pastor, o Rio Grande do Sul inteiro está sendo abençoado. Os teens, os jovens, toda a juventude, os teens estão sendo abençoados pelo poder de Deus. Pastor, e neste sábado, na Avenida Brasil Oeste, 11h39, a Júlia estará lá às 14 horas com toda a região de Passo Fundo, uma tarde onde o Espírito Santo se fará presente e os teens estão convocados, pastor, a estar neste lugar que vai ser tremendo. Coisa boa, isso daí. A Júlia tá aqui com a gente nos estúdios, né? Mas hoje ela tá nos bastidores. A gente vai se revezando aqui e é muito bom a gente servir junto. E glória a Deus por isso. Deus, ele se manifesta em todo sentido. Então, galera de Passo Fundo, não perde. Mãe, pai, irmão, chama o pessoal. Você tem um teen na sua casa. É um momento único. Sabe que às vezes eu já passei por essa experiência. Eu fui fazer um encontro de teens há um tempo atrás na região de Pelotas. E depois daquele momento ali, eu fiz um momento de quem queria entregar a vida para Jesus, que geralmente o pai e a mãe que está nos assistindo, olha, por exemplo, pro teen e pensa, o teen não entende nada, quer só jogar videogame, não quer chegar a lugar nenhum e tal, nem sabe. Olha ali para 11 anos de idade e tal. Aí a galerinha, eu trouxe eles em cima do altar, entregaram a vida para Jesus em prantos. Também o retiro tinha uma coisa fantástica que acontece. Então não deixa o seu teen ficar perdendo tempo, seu adolescente ficar perdendo tempo aí. Traz ele para você que mora aí ao redor de Passo Fundo. Nós vamos ter aí, com certeza, né, Júlia, nós vamos ter caravanas, né, que vão estar indo da região de Passo Fundo. Organiza, vê o pessoal, entra em contato com os nossos pastores. Se não souber, né, Duda, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, tirar dúvida com a gente. A gente está aí para ajudar você a conseguir ter um encontro, saber qual é a porta, qual é o horário, como que eu consigo. Então, pessoal de Passo Fundo já sabe, 2 horas da tarde, hoje, com a Julinha, vai estar sensacional. Um grande mover poderoso do Espírito Santo, em nome de Jesus. Só que agora o grande detalhe é que o nosso final de semana ele não fica apenas no domingo. Nós temos cultos durante todo, ou melhor, não durante, mas em todo o território gaúcho, nós temos cultos. E aqui na sede, como é que é os horários, ministro? Pastor, aqui na nossa sede nós temos 4 horários, pastor. Temos às 7h30, que é uma oração, uma preparação para o culto. Depois, 8h30, 15 e 18 horas. Pastor, neste domingo em especial, nós temos o Jovem Obreiro, que vai ter também a parte da oração pelas nações, que é algo muito especial que o pastor depois Lauro... Tá passando exatamente, também. O pastor depois vai estar passando o VT. Gente, é muito especial esse momento, onde a gente ora pelas nações, tanto pela nossa nação do Brasil e os outros países na volta, né, pastor? Que tem milhares e milhares de países. Assim, gente... vai ter especial, então você que é jovem, quer vir participar, é bem fácil, assim como eu já tinha falado antes, é na Avenida Júlio de Castilhos, 492, centro de Porto Alegre, ao lado do Hotel Ibis. Então venha pra cá, venha participar desse momento tão especial, dessa oração que vai estar toda a galera aqui dos jovens orando, intercedendo pelas nações. Também vai ter a apresentação dos jovens, pastor, vai ser muito bonito o mover de Deus. Então venha pra cá, participa conosco e fique ligado aí, porque esse domingo promete, né, pastor? Top demais, com certeza, sem dúvida alguma, estaremos domingo na casa do Senhor. A Duda, qual é a cidade lá, Duda? Campo Bom, pastor. Vou aproveitar então a oportunidade, né? Na Avenida Brasil 1692. Se você quer saber um pouco mais dos cultos, pode procurar no Instagram, @IGDCampoBom. E no domingo, na Avenida Brasil 1692, o culto é às 8 horas e às 18 horas, pastor. Quem é o pastor lá? Pastor Anderson Vaz. Sabe o pastor Anderson Vaz que me levantou para a obra. Olha só. Eu era militar e aí, através do ministério dele, que Deus me levantou. Então, um forte abraço pro pessoal de Campo Bom, pastor Anderson. Tamo junto, também a irmã Tereza, né? Sim, pastor. Ó, manda aquele beijo pra mãe lá, ó. Mãe,
Um beijo porque ela assiste, Que pastor. bênção. Sempre Merece. tá assistindo o Movimento Jovem. Glória a Deus. Pessoal, fica então agora com uma partezinha da oração pelas bandeiras, nós já retornamos. Vamos orar pela nação, Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui no altar com a juventude orando pelas nações agora. As nações que precisam de paz, mas a tua palavra diz que Jesus é a verdadeira paz. E tem nações que ainda não receberam o Senhor Jesus, então elas não têm a paz. Tem nações que estão em guerras humanas, que precisam que essa guerra cesse, mas que o Senhor Jesus tenha acesso a essas nações, para que o Senhor Jesus possa entrar nesses países. Muitas muralhas precisam cair, coisas que muitas vezes não entendemos, ó Deus, porque o Senhor permite, mas nós precisamos olhar com o olhar da tua palavra, que o Senhor Jesus precisa chegar a todos os povos, aonde tem as barreiras que impedem que o Senhor Jesus chegue, elas vão cair, porque o Senhor Jesus precisa chegar para cumprir as Escrituras. Mas nós queremos a salvação, queremos que o Senhor alcance cada nação com a tua salvação, com a tua paz. Oh meu Deus, vem sarar essa nação também aqui agora, o Brasil, que haja prosperidade financeira, espiritual, que o Evangelho não venha ser impedido de avançar, Pai. Nós oramos, nós buscamos, em nome de Jesus, sara essa nação, Pai, em nome de Jesus, aleluia, louve a Deus. Deus, sara essa nação, com o seu poder, com o seu poder, com o óleo na sua unção. Deus, sara, Deus, sara essa nação, seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Deus sara, Deus sara essa nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação. Domingo dos Filhos de Deus, no ano da remissão. Neste domingo, venha participar desta bênção. O Espírito Santo vai agir em seus caminhos e em seu coração, lhe dando a sabedoria e redimindo sua vida. Diz a palavra de Deus que houve remissão na vida de um jovem que havia perdido tudo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. O jovem foi redimido e recebeu o anel que representava a autoridade e a honra perdida. Venha participar neste domingo e receba um anel, representando a bênção da autoridade neste ano. Domingo, às 7h30, 8h30, 15 e 18 horas. Avenida Júlio de Castilhos, 492.
É isso daí, então domingo é o dia de você estar na casa do Senhor. Se prepara, vem para a casa do Senhor. Nós aqui estaremos cultuando ao Senhor. Eu sou pastor também na igreja de Cachoeirinha, no bairro Fátima. Vamos estar lá também. E são coisas boas acontecendo no nosso final de semana. Pessoal, não fica de fora, não deixa. Pastor, eu assisto só pela rede social, eu assisto, pastor, só à distância. Não faça isso. Não perca a oportunidade de você cultuar ao Senhor, de estar presencialmente, ali como a Duda estava mencionando, o Rian, ter o seu pastor ali presente, é muito bom essa proximidade. Então, não esquece dessa bênção, dessa oportunidade. Mas o grande detalhe que eu quero falar para você é que chegou aquele momento final, tá chegando aquele momento de muita alegria, não, momento aquele da saudade, que agora olha aí, ó, nós nos encontramos então no sábado que vem, né? Pode nos acompanhar por redes sociais, pode estar junto com a gente de outras maneiras, mas aqui no Movimento Jovem nos vemos no sábado que vem. Um programa que abençoa muito as nossas vidas e que tenha também abençoado muito a sua vida. Duda, dá o tchauzinho pro pessoal. Pastor, mais um sábado incrível de Movimento Jovem. Assim como todos os sábados foram especiais, esse também foi, e eu tenho a certeza que os próximos serão mais ainda. Por isso, nós te aguardamos aqui todo sábado às 10h30, seja pela televisão ou pelo YouTube, Jovens que Vencem RS. E até a próxima, pessoal. Sensacional! Ministro Rian, dá o seu tchau aí pro pessoal, até o próximo sábado. É isso aí, galera. Todo sábado às 10h30 aqui na TV Pampa e também no nosso YouTube. Venha participar. Você que chegou agora e tá pegando o finalzinho, mas quer olhar, só voltar aí no YouTube, participar de todo o programa e compartilhar com a galera aí, assim como a Duda mencionava. Então, gente, fica aí nosso abraço e também vão procurando aí na sua cidade onde é que tá acontecendo os jovens hoje, para você poder participar aqui na nossa sede aqui em Porto Alegre, às 5 horas na Júlio de Castilhos 492. Show demais, pessoal. Então aqui fica o nosso forte abraço, estamos juntos com você. Pastor, e como é que eu faço para conhecer um pouquinho mais do Senhor? Você entra na minha rede social, no Instagram, pr.richardvieira. Ali nós vamos estar juntos, você manda direct, manda mensagem, me chama, responde caixinha. Estamos juntos em todo o tempo. Pessoal, fica aqui o nosso forte abraço para vocês. Desejamos um excelente sábado na presença do Senhor e nos vemos até o próximo sábado. Deus abençoe. Movimento Jovem. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe.